Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no blog do Chiquito no YouTube. E hoje a gente vem com mais um capítulo do curso de plástico modelismo. A gente vem com a aula 13. Finalmente nós vamos falar da tinta que você quer que o Chiquito fale. Finalmente o assunto será Acrylex. Eu sei que você estava esperando esse vídeo, mas eu vou falar de coisa bem melhor. Já tô avisando. Olha o patrocínio da Acrylex indo embora. Antes da gente começar a falar de tintas acrílicas à base de água, na nossa 13ª aula do curso de plástico modelismo, talvez a última de teoria de tintas, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou soltar uma vinheta aqui e a gente vai começar a falar de tintas acrílicas, base de água, porque acrílica já teve. Bora lá? Solta uma vinheta aí para nós, YouTube. Quer aprender a montar os seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras, do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo, e com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de plástico modelismo, versão 2025 do blog do Chiquito, militaria. Faz tanto tempo que a gente não vê um tanque que eu não sei se é esse o vídeo ainda, mas tamo lá. Hoje a gente encerra essa parte teórica de tipo de tinta, que é importante. Eu sei que é importante, inclusive o feedback dos padrinhos que assistem esses vídeos antes está sendo muito positivo. Então vamos falar sobre o último tipo de tinta, que não é o último tipo de tinta a ser comentado por acaso. A gente não deixa esse tipo de tinta para o final à toa. É a última tinta a ser comentada porque foi a última tinta a entrar para o nosso hall de possibilidades, que é essa tal de tinta acrílica modernete, a base d'água, sem cheiro, sem solventes fortes, que é a queridinha de muitos. Eu mesmo uso bastante, eu gosto bastante. Foi uma revolução dentro do hobby, esse tipo de tinta. Isso começou lá no final dos 80 e início dos 90. O hobby estava começando a ganhar a forma que ele tem hoje, perdendo todo o seu viés lúdico, recreativo, para ser essa coisa hobbyista, adulta, profissional. Opções de tinta não tínhamos muitos. Era Umbrol, era Tamiya. Aqui no Brasil a gente já estava usando tinta automotiva. Em alguns lugares da Europa, principalmente Península Ibérica ali, parte da França, Itália, né, um lado mais latino da Europa, estava curtindo muito um hobby que era muito tradicional, não estava começando naquela época não, é um hobby mais antigo mesmo até que o plástico modelismo, que é o hobby de pintura de figuras, pintura de miniatura. A Espanha sempre foi o grande berço disso, ainda é até hoje, né, a grande fonte inspiradora de todos nós. Mas até então, essa galera usava ou as mesmas tintas que a gente, Tamiya, automotiva, blá blá blá, ou tinta óleo. Tinta óleo se usa muito ainda, eu mesmo uso muita tinta óleo pintando figura, mas eram as opções que os figureiros tinham. Mas tinha uma brecha aí, tinha uma lacuna a ser preenchida em termos de qualidade, praticidade. O mundo estava se adaptando a usar o acrílico e estava aparecendo os primeiros acrílicos à base de água. Para pintar, exatamente isso que você está pensando. Parede. O acrílico era tinta de parede. E tinha uma indústria química lá na Espanha que mexia com tintas. Eles estavam interessados em trazer esse acrílico para eles. Era uma marca
relativamente pequena, mas era uma referência no mercado na fabricação de tintas para serem usadas em animações. Desenho animado. Sabe as películas de desenho animado que são pintadas à mão? Tinha uma fábrica na Espanha que era especializada em fazer tinta para este público. Essa marca se chamava Vallejo e eles estavam lá tentando trazer essa tecnologia de tintas à base d'água que eram usadas na construção civil a priori para esse ramo aí da cinematográfico. Por quê? A tinta acrílica à base d'água da construção civil foi criada para as pessoas que tinham o hobby de decoração da casa. Uma coisa muito comum hoje, começou lá na Europa nos anos 80, a pessoa passar um fim de semana pintando a própria casa, sem precisar de um serviço especializado de tinta, sem ter que esvaziar a casa. Então precisava de tintas inodoras, né? Tintas sem cheiro. E aí esses acrílicos eles exploravam essa galera. E dentro do ramo da animação, que foi o seu auge nos anos 80, né? Antes da decadência dos anos 90 e aí a inexistência nos anos 2000, né? Não existe mais a indústria da animação. Mas eu vi um desenho animado de assim, foi feito no computador, não usou 1 grama de tinta para fazer aquele filme, né? Dentro do ramo dos animadores, tinha muita reclamação porque eles usavam algumas tintas para colar lá no filme da animação, que eram super tóxicas, alergéticas, né? A galera reclamava muito, tinha desenhista que tinha que abandonar a carreira porque não dava conta de trabalhar com o cheiro, com as químicas. Então eles começaram a explorar esse ramo, da qual eles já eram referência, e eles estavam explorando este ramo novo de tinta. Até que uma empresa vizinha deles, lá na Espanha, encomendou para eles algumas cores nessa química nova que eles estavam usando para fazer desenho e animação, para vender e ser utilizada no negócio que eles vendiam. Essa empresa era a Andrea Miniatures, uma empresa que estava ganhando escopo, ganhando corpo ali no início dos anos 90, fazendo figuras, fazendo miniatura. Foi o lar do grande escultor Raul Latorre, espanhol também. Grandes figuras, grandes peças, né? Tá aí até hoje a Andrea Miniatures, uma tremenda de uma marca. Eles queriam explorar essas tintas, e essas tintas foram um grande boom de vendas dentro da Europa. Até tem umas Andrea Miniature aqui, ó, Andrea Color, essa já é recente. Foi aí que a Vallejo viu uma oportunidade de negócio, e de vez eles terceirizaram essa tinta, que continuou fornecendo. Eles que eram a indústria química, mexiam com acrílico, mexiam com as tintas, eles começaram a invasar as próprias tintas. E por volta lá de 92, 93, nasceu a Model Color, uma tinta que está aí até hoje. É referência, gosto muito, tem um mural aqui de Model Colors. E começou-se então a revolução dos acrílicos à base d'água. Então já tem seus 30 anos isso daí, né? Já está bem consolidado. E veio uma galera na esteira, uma galera vindo atrás. E hoje é a grande tinta, assim, é a tinta quase que majoritária no hobby. Se você for ver o mundo todo, todos os países, né? No Brasil pode não ser ainda concorre-se com muitas tintas, mas de maneira global é a tinta que se usa no hobby hoje. E qual que é a diferença desses acrílicos em relação a outros acrílicos que a gente passou, por exemplo, no vídeo anterior, quando a gente estava falando de tintas plásticas? Por que esse é um acrílico diferente? Esse aqui é a terceira coluna. Lembra as colunas que eu passei no primeiro vídeo? Era tintas oleosas, tintas plásticas e tintas plásticas não solvidas, ou tintas plásticas diluídas. São essas tintas aqui, tá? Elas têm um truque. O acrílico que habita a resina dessa tinta é um acrílico que já está inativo, ele já está endurecido, né? Ele já está endurecido, ele é depositado de maneira hiper texturizada, né, hiper pastosa, mas ele não está solvido igual ao outro. Ele está apenas imerso em um ambiente aquoso para se manter líquido. Então qual que é a fórmula dessa tinta, né? Como que era a fórmula da tinta? Tinta é igual a veículo mais pigmento mais solvente, ou aqui no caso diluente.
Você também já sabe a diferença de solvente e diluente. Então, o veículo aqui é uma resina acrílica parcialmente inativa, imersa em um meio aquoso que a mantém semi-reativa, ela vai fazer reações fracas, né? Esse meio aquoso só ajuda ela a se manter líquida mesmo, mais o pigmento. E aqui nessas tintas pode rolar também a entrada mais severa de alguns aditivos, já que essa tinta tem uma ligação fraca, quando o diluente evaporar, inclusive, essas ligações químicas, esse sólido que vai se formar da tinta é um sólido mais fraco do que as tintas solvidas, é comum nesse tipo de tinta a gente encontrar uma quantidade maior de aditivos para que isso dê liga, que isso junte de uma forma mais resistente, né? É muito comum, por exemplo, usar vinil. Se você olhar a fórmula das Vallejo tradicionais, ela se chama acrílica vinílica, mas é muito comum outros aditivos também. Como, por exemplo, usar bastante carga fosquiante, né, para melhorar a textura dessa tinta. Porque essa tinta, eu já falei para vocês, né, ela nasceu dos figureiros, ela nasceu da Andrea Miniature. Então ela sempre foi uma tinta que foi bem calibrada para uso de pincel. Então ela tem carga para pegar bem no pincel, resinas medium, né? Resinas que interferem no brilho, deixam mais fosco, deixam menos fosco, aceleradores de secagem, né? Às vezes essas tintas a gente chama elas de base d'água porque elas reagem muito bem à água, mas às vezes na fórmula delas, dependendo da marca que você usa, não vai água, mesmo a gente chamando ela de base d'água. Pode ir água deionizada, mas às vezes vai álcool isopropílico. O álcool isopropílico ele faz a vez da água nessas tintas, mas ele tem uma propriedade de secagem mais rápida, então ele alivia a questão da secagem em relação à água. Então vai depender muito da alquimia de cada marca. Aqui pode mudar bastante, sabe? A Vallejo é uma grande referência porque ela fornece a resina acrílica para a maioria das marcas europeias que você imaginar. Tem marcas que você acha que estão rivalizando com a Vallejo, mas na verdade elas são clientes da Vallejo, né? Em algum nível, a Vallejo fornece desde a tinta pronta para você, ou só a resina, só os aditivos, só os pigmentos. E esse lance dessa tinta ter muito aditivo, ter muita carga, prejudica a relação do pigmento. Se você analisar no microscópio, essas tintas, principalmente as originais lá atrás, são as tintas que têm uma menor concentração de pigmentos por ml, assim, né, por amostra, porque tem que entrar muita coisa junto para essa tinta funcionar. Como que isso era compensado? Né? Isso era compensado com a utilização de pigmentos de extrema qualidade. Não dá muito certo fazer esse tipo de tinta e usar pigmento meia boca. Viu Acrylex? Não dá muito certo. Tá? Então a Andrea, a Vallejo, sempre foi uma referência de tintas com uma pigmentação excelente. E mesmo com uma concentração menor de pigmento, essas tintas elas tinham um efeito de refletância e um efeito de espectral de cor mais eficiente que tintas mais antigas, que eram mais simples, que eram mais robustas, era solvente, pigmento e veículo só. Sem falar que hoje, passados anos, décadas do surgimento dessas tintas, os veículos estão melhorando, as resinas estão melhorando, então essas tintas estão com cada vez menos aditivos misturados a ela. Significa que sobra espaço no volume da tinta para você colocar mais pigmentos. E também existem hoje pigmentos específicos, pigmentos melhores do que existia há 30 anos atrás. Então, essas tintas sempre foram boas, cromaticamente falando, e elas estão cada vez melhor. É, sem dúvida, o ramo das tintas onde há a maior evolução. Duco, a gente usa o mesmo duco desde os anos 30. Poliéster é o mesmo poliéster dos anos 70. Tinta Tamiya é a mesma há 40 anos. Aqui não. Aqui a cada 10, 15 anos você tem uma revolução total. Você já está usando um tipo de tinta bem diferente do que você usava há 10 anos atrás. É onde tem as maiores evoluções, mas também é onde precisa ter as maiores evoluções. Tá? Porque esse tipo de tinta,
te dá um ganho muito grande em alguns aspectos de pincel, mas essa tinta sempre foi ruim e ainda é, não vou negar, ainda é uma tinta ruim para aerógrafo, porque justamente o aerógrafo ele precisa de volatilidade, ele gosta de coisas quimicamente reativas e essas tintas justamente é o que elas não têm. Elas nascem do intuito de ajudar pessoas com problemas alérgicos, pessoas que trabalham em ambientes fechados, então elas não têm muita volatilidade. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa mal elas fazem. Tá? Já falei aqui, acho, nesse curso antes, a única tinta 100% segura que existe é não pintar nada, né? Porque toda a tinta você está exposto a alguma coisa. Os pigmentos têm sua toxicidade, algumas cores são mais tóxicas que outras, as resinas todas são tóxicas. E aqui também entra um elemento importante que a gente precisa ficar de olho, que é o álcool isopropílico. O álcool isopropílico eu comentei para vocês que é utilizado para volatilizar esses veículos. Existe uma tendência vinda da Europa que vai chegar no resto do mundo de não se usar mais álcool isopropílico. O álcool isopropílico ele foi muito utilizado nos últimos anos em tintas, em coisas diversas, justamente como uma alternativa mais saudável a alguns solventes, mas descobriu-se que ele não é saudável. Pelo contrário, a exposição a álcool isopropílico está relacionada a alguns tipos de câncer, principalmente leucemia e também problemas no sistema nervoso, sistema neurológico. Tem estudos pesadíssimos a respeito disso e já existe hoje um movimento na Europa encaminhando para proibição do álcool isopropílico. Só para vocês terem uma ideia, tintas que têm contato direto corpóreo já são extremamente proibidas de serem usadas na Europa, como tintas de tatuagem, tinta guache para criança, tinta para pintura de rosto, tinturas para maquiagem, já não pode mais usar álcool isopropílico e eles usavam bastante, justamente acreditando que não era algo tão tóxico assim. No Brasil e na América e na Ásia também, não há proibições ainda. Então no Brasil você ainda usa álcool isopropílico com facilidade, compra álcool isopropílico com uma certa facilidade, mas aí eu acho que o engenheiro falando com vocês, né? Essas coisas de regulamentação tendem a se espalhar, principalmente quando a regulamentação começa num mercado tão importante, né, como a Europa, por exemplo. Se alguém quiser fabricar uma tinta no Brasil e quiser vender na Europa, ele precisa seguir o regulamento europeu. Então é uma tendência vir as proibições de álcool isopropílico para o Brasil ainda. Até agora, assim, no meu radar, não tem ninguém falando disso, não tem nenhuma discussão a respeito, pelo menos não aberta ao público, mas uma hora chega. E até onde eu sei também, alguns fabricantes nacionais já estão espertos com isso e não estão usando o álcool isopropílico em suas formulações, pelo menos nas formulações de tinta. Às vezes a gente encontra um álcool isopropílico ou outro em algum solvente, em algum aditivo para ser utilizado com aerógrafo. Então o que tem de legal dessa tinta? Ela é muito boa para pincel, quase todas elas, vou falar um pouco das marcas, são muito boas para pincel. A gente precisou adaptar um pouco algumas técnicas, as técnicas de usar acrílica é diferente das técnicas de óleo, mas hoje está tudo apaziguado, está tudo normatizado. E para aerógrafo elas não são tão boas, elas estão melhores. A tinta hoje que a gente tem é melhor do que aquela Vallejo de 30 anos atrás para usar no aerógrafo. A Model Color ainda é ruim para usar no aerógrafo. Tá? Se você está tentando usar Vallejo no aerógrafo e não está conseguindo, normal, viu, bicho? Tá? Tinta Vallejo só funcionou no aerógrafo no folheto da Vallejo. Em nenhum outro lugar conseguiu dominar tinta Vallejo Model Color totalmente no aerógrafo. A Model Air já dá para mexer algumas coisas, mas é ruim também. Outras tintas estão melhorando. E o grande problema é que o balanço é muito diferente. Você fazer uma tinta boa para pincel é diferente de você fazer uma tinta boa para aerógrafo. Os modais são muito difíceis. Então você ter uma tinta que atenda os dois é complicado. No vídeo passado a gente falou da melhor tinta que existe para usar no aerógrafo, que são as lacas nitrocelulose, mas elas são detestáveis no pincel, quase impossível de usar, para não dizer impossível. Aqui já é o contrário, aqui são tintas maravilhosas para usar no pincel, mas no aerógrafo enrosca. Hoje enrosca menos, hoje dá para ser feliz
produtivo só com essas tintas no aerógrafo, mais do que há 30 anos atrás. Graças aos aditivos, às melhoras das fórmulas, as tintas mais ricas em pigmentos e mais pobres em carga. Então elas estão melhor, só que ainda tem um déficit de performance. Tá? Você que usa tinta à base d'água no aerógrafo, saiba que você ainda está 20, 30% abaixo do desempenho total que seu aerógrafo consegue fazer. Principalmente para traço. Essas tintas são ruins de traços, de camuflagem muito fina. Essas tintas são ruins para pinturas muito brilhantes, para pintar um carro, por exemplo, vernizar um carro. Essas tintas não são as ideais. Então, ela tem uma margem de melhora. Só que é aquilo lá, né? Hoje a gente está muito melhor do que há 30 anos atrás. Daqui 10, 15, 30 anos, talvez a gente nem lembre das tintas de solvente, porque essas tintas vão estar tão boas que as tintas à base de solvente foram dispensadas. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu deposito minhas fichas nisso daí. E é interessante saber porque são as tintas, nesse momento, as que estão mais disponíveis no mercado do modelismo para nós. Vamos começar falando um pouquinho das importadas. A base de tudo é a Vallejo, é a Model Color. A Vallejo tem outras linhas, ela tem a Model Air, que é uma tinta mais balanceada para aerógrafo, mas eu não gosto muito, já aviso que não é excelente. Tem a Game Color, que é uma linha de cores com bastante saturação, tintas bem bonitas, boas para a galera da fantasia, do wargame. Derivados diretamente da Vallejo, você tem a K e Amo, essas marcas para plastimodelismo, apesar que a K ela está se distanciando um pouco dos plastimodelistas para ir para a galera da fantasia. A Amo by Mig está bem fechada ainda com nós, plastimodelistas. Tintas derivadas da Vallejo, inclusive eles são clientes da Vallejo em alguns aspectos. Aí você tem players mais recentes, mas correm por fora entregando muita coisa legal. Você tem a Green Stuff, faz tintas muito boas. Você tem a Scale 75, faz tintas muito boas. Já testamos coisa deles aqui, né? Ou aqui no Figurando. Você tem Army Paint, você tem GW, né? Que é a Citadel, feita pela GW, que é a tinta da galera do Warhammer. Você tem várias tintas importadas muito boas, com bastante gente bacana tentando botar essa tinta aqui no Brasil. Elas são caras? Elas são caras. Elas são boas? São. Questão de pigmentação, de cor, elas são interessantes de serem usadas sim. Mas temos as opções nacionais. Agora sim, agora vamos falar, hein? Para começar, a Acrylex, né? A tinta equalizadora de tudo, a tinta que botou todo mundo no mesmo patamar. Dá para ser feliz usando Acrylex? Dá para ser modelista usando Acrylex? Dá. Você vai gostar de ser esse modelista? Não sei, experimente. Mas a Acrylex tá aí, é uma tinta bacana, fácil de achar. Eu, por exemplo, compro Acrylex, não preciso nem atravessar a rua. Eu preciso dobrar uma esquina, eu já tenho um display de Acrylex para me alimentar. Não é a melhor opção, não tem cores direcionadas diretamente para o hobby, você vai ter que se virar, preparar suas cores. As cores são ruins, as cores são desaturadas, a linha brilhante é esquisita de trabalhar, a linha metálica é péssima, mas dá e tá aí, né? Tá disponível aí. Mas se eu fosse você, eu ligaria o radar para outras marcas nacionais que te vendem tinta a um Sedex de distância, e essa galera sim tá fazendo um excelente trabalho de cor, qualidade de pigmento, qualidade de tinta. Né? Como não falar da grande parceira do canal, tá aqui, ó, Tom Colors. Putz, eles estão com uma linha acrílica sensacional. E agora eles têm a linha Up, mais concentrada de pigmento, também que tem pigmentações incríveis, lindas tintas. E sem falar que já tem os RLM, os Federal Standard, os Olive Drab, já meio mastigadão para nós. Gosto muito de Tom Color, vale a pena, não tenha menor sombra de dúvida. Ainda tem outros players, como o caso Adricolors, tem uma linha interessante de tintas acrílicas. Eu gosto muito da Adricolor
algumas cores metálicas dele no acrílico são muito boas, vale a pena você conhecer. Tem a Talento fazendo um trabalho legal, com tinta, com cores. Tem a Smooth 3D, que é uma marca bem legal, voltada à impressão 3D, a resinas de impressão 3D. Agora eles estão soltando a linha de tinta deles, eles já tinham seus primers, agora eles têm suas cores. São legais, em breve eu vou fazer alguma coisa aqui com eles em vídeo para mostrar para vocês, mas as tintas são legais. Sabe, tem players nacionais vendendo tinta dentro do Brasil, já atendendo às nossas expectativas. Elas são baratinhas? Não, baratinha é só a Acrylex. Não tem jeito de ser muito barato, sabe? Porque no Brasil é tudo muito caro, sem falar imposto, aluguel, essas coisas. Você conseguir as resinas de boa qualidade, os pigmentos de boa qualidade, os aditivos, né? É uma pena, essas tintas, todas essas marcas que eu citei, com exceção da Acrylex, poderiam ter um preço mais competitivo. Às vezes você gasta quase o mesmo valor comprar uma tinta nacional do que comprar uma tinta importada. É uma pena isso, mas boas elas são. Elas estão fazendo uma boa frente em relação às tintas importadas. Ninguém está fazendo feio no Brasil, não. Né? Quem só faz feio no Brasil é a Acrylex. Mas nem da Acrylex eu consigo ter raiva, porque a Acrylex é barata e a Acrylex não está prometendo nada para ninguém. Eu já fiz um vídeo falando disso. A Acrylex é boa porque ela é do jeito que ela é hoje, né? E dá para ser feliz só com a Acrylex. Mas se quer enveredar para esse lado, não quer usar o thinner, vai na Tom Colors, parceira do canal, fortalece o Chiquito, fortalece o Thiago Oliveira, fortalece o Tom Plast, canal brother nosso aqui do YouTube. Você vai ter uma tinta ótima. Minhas figuras praticamente aposentando Vallejo só para usar Tom Colors. Só não aposentei totalmente a Vallejo porque a Tom Colors não lançou tinta metálica ainda, né, seu Thiago Oliveira? Cadê as tintas metálicas? Estamos esperando. E é muito legal você ter essas coisas brazuca, PTBR, sabe? A tinta falando as mesmas gírias com você. Isso é muito legal. Isso aí dá gosto. Eu recomendo bastante. E é por isso que tem dois tipos de acrílico diferentes. Você entendeu agora? Né? Esse acrílico é mais moderninho, não tem solvente. Faz mal também, viu? Faz mal. Mas menos. Faz mal, mas faz menos, tá? Mas não pense que você tá isento de qualquer problema, que não vai atacar a sua rinite. O que faz não atacar a rinite mesmo, não ter alergia, a patroa não brigar com você porque você tá pintando o kit no quartinho e ela lá na sala assistindo a novela tá reclamando do cheiro, é você aprender a usar o aerógrafo. E aprender a usar aerógrafo é o assunto a partir do próximo vídeo, porque eu declaro encerrado a teoria de tintas por enquanto. Tem o vídeo de teoria de tintas do curso anterior, deve ter umas informações a mais, umas informações a menos, se você quiser ouvir mais a respeito. Tem os vídeos meus testando diversas tintas, usando diversas tintas, então tem bastante conteúdo para você. Mas acho que você agora está preparado e apto para escolher as suas tintas, saber qual que é a boa de cada um, virar ali, botar a tua mira pro tipo de tinta certo e começar a se preparar para a pintura do modelo que virá. Porque este vídeo eu estou encerrando. Aproveita e deixa seu like aí, que eu reparei que você não deixou o like no começo do vídeo. Eu reparei, eu tô vendo aqui, você acha que eu não tô prestando atenção nisso? E fica de olho nas nossas lives, isso é um canal de lives, acho que tá ao vivo quase todo dia. Quase todo dia. Estão querendo arrumar o dia que falta pro Chiquito vir ao vivo, por enquanto não. E agradecer muito carinhosamente os padrinhos do Blog do Chiquito. Muito obrigado, padrinhos, madrinhas do Blog do Chiquito. Vocês colocaram esse vídeo no ar. Quer fazer parte dessa turma aqui? Acesse o apoia.se/blog do Chiquito ou clica no botãozinho aqui, seja membro. Vem ajudar o canal, você vai receber uma série de vantagens e comprar um lote e construir sua casa no coração do Chiquito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Ponto final no vídeo. A gente se vê no próximo do Blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz. Escolham suas tintas, providencie, que agora a gente vai começar a pintar. Beijo, YouTube. Fui! E aí, fala pro pessoal, o que você prefere? R$3.000 ou um patrocínio vitalício da Acrylex?